Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Carecas de Saber. Nosso professor Thomas e na nossa videoaula de História do Brasil e das Américas. Hoje a gente vai dar continuidade à expansão territorial brasileira. Retomando rapidamente alguns conceitos que a gente viu nos nossos últimos vídeos. Lembra que a gente conversou sobre a ocupação holandesa no Brasil? Sobre a partir da ocupação holandesa a necessidade de interiorizar essa ocupação atrás de ou escravos indígenas na direção sul, ou buscando ouro e prata aqui na região centro-oeste. No nosso último vídeo sobre expansão territorial, a gente falou do movimento de bandeiras e falou da ocupação da região sul, dos pampas, né, das missões jesuíticas, de como era fácil produzir gado e mulas na região sul. A mula vai ser um animal importante para você levar as mercadorias da região central aqui do país, da colônia, até os portos. Vai ser importante para o ouro, vai ser importante para o início do café, beleza? Se liga, hoje a gente vai conversar sobre a ocupação do sertão nordestino. O que é importante a gente saber sobre isso? Lembra que quando eu falei de produção de açúcar, né? Eu falei pra vocês, você tem as capitanias hereditárias, que eram mó grandes e blá blá blá. Só que elas vão se restringir, essas fazendas, à porção litorânea da colônia. Porque era onde dava pra chegar e é onde tinha terra fértil, mais próxima do porto. A gente vai começar a ver uma interiorização dessa colonização aqui na região nordeste, por conta do gado, da pecuária. Por que será que isso aconteceu? Antes de mais nada, vamos dar uma relembradinha aí como era a estrutura econômica da região açucareira. Você tinha aqui um produto de alto valor, importado em grandes quantidades, uma camada média muito pequenininha, os grandes proprietários, senhores de engenho e os escravos. Ou seja, todas as relações econômicas aqui da região açucareira estavam centradas nessa produção de açúcar. No quanto o senhor de engenho ganhava. Um dos maiores consumidores dessa região, inclusive, era o próprio senhor de engenho, que tinha muita grana. O fato dele ter muito dinheiro, mais a facilidade de importação de produtos, já que aqui era uma região de transição de mercadorias, né? De trânsito de mercadorias, da metrópole para a colônia, da colônia para a metrópole, era muito fácil para o senhor de engenho comprar tudo, né? Produtos importados. Pago colonial, você só da metrópole, mas, enfim. Isso vai causar uma dificuldade muito grande em produzir uma variedade maior de produtos na região. Você vai produzir basicamente o açúcar. E qualquer outro produto que você vá produzir aqui, ele não pode competir com os produtos metropolitanos. E um exemplo muito bom disso é o gado. Não tem como vir vaquinha de Portugal para cá no navio, né? Nem como vir carne, não tinha navio frigorífico. Isso ia estragar. Então, couro e carne e animais podiam ser produzidos aqui, porque só dava para comprar daqui mesmo. E aí o que você vai ter? Peraí que nossa fazenda de açúcar aqui, ela tá escorrendo pela tela. Me dá um segundo. Pronto. Ela tá escorrendo menos agora pela tela. Você não tem fazenda no mar, né? O que acontece? Você vai começar essa produção pecuária na região nordeste em 3 momentos. O primeiro é quando rebanho e lavoura estão no mesmo lugar. Como assim, professor? Pensa comigo. O grande proprietário, né, o senhor de engenho, tudo que ele não comprava, que ele precisava para a subsistência dele, ele produzia na sua fazenda. Alimentos e gado. Para leite, para corte, para couro. A questão é que essa produção açucareira, ela começa, né, a fazer muito sucesso. E aí ele quer usar o máximo de terra possível para a produção de açúcar. Então o que ele faz? Ele vai mandar esses gados para outras fazendas próximas à região açucareira, tá? Mas que permitam que ele concentre seus negócios na produção de açúcar, deixando o gado numa fazenda à parte. E leva a gente para esse segundo momento. Nesse segundo momento, essas fazendas aqui de gado,
elas pertencem ao senhor de engenho, ou seja, tanto a lavoura quanto o gado pertencem a ele, mas elas estão razoavelmente separadas a uma certa distância, principalmente para garantir a maior produção de açúcar. O que a gente vai ver é que nessas regiões o pasto não era tão bom assim, né? E aí essa produção de gado, ela começa a fazer o quê? Ela começa a acompanhar o Rio São Francisco, um dos rios mais importantes do Brasil e principalmente do Nordeste. Tem até uma novela sobre ele lá, o Velho Chico, da Globo, tá ligado? Enfim. E o Rio São Francisco, essa produção de gado vai acompanhar o Rio São Francisco. E quando ela acompanha o Rio São Francisco, a gente vai entrar no nosso terceiro momento. Por quê? Porque nesse momento, essa produção de gado para de pertencer ao proprietário de terras e vai ser de propriedade de terceiros. Como assim? Não, isso aqui é a cor do rio. Você. O que vai acontecer? Essa produção de gado aqui, ó, vão ter pessoas especializadas nisso. Como é que funcionava? Nesse momento no Brasil, se você quisesse um pedaço de terra, ou você pedia uma cismaria, ou você se apossava dele. As pessoas normalmente vão se apossar desse pedaço de terra, e como elas vão conseguir gado? Elas vão trabalhar em fazendas de gado, e vão receber aí por 5 anos de trabalho, um pouquinho de gado, esses pouquinhos vão começar a fazenda delas. É muito fácil produzir gado, né? Você já tem as pastagens aqui, você já se apossou da terra, você precisa de 1 ou 2 construções rudimentares para deixar o gado, para você morar, para eles se alimentarem, e deixar eles pastando. Essa produção ela se interioriza principalmente porque num contrafluxo a gente tem a subida aqui da ocupação centro-oeste por causa da mineração. Aqui está Minas Gerais. Esse gado ele vai ser muito utilizado como ligação econômica entre Nordeste e Minas Gerais. Minas Gerais vai virar o eixo econômico da colônia, né? Vai transitar esse eixo econômico. A gente vai ver na nossa próxima aula sobre mineração. Esse eixo econômico ele transita aqui do Nordeste para o Centro-Oeste, para Minas Gerais. E o gado, essa produção de gado vai fazer essa ligação. Por que vai acontecer? Porque a gente vai ter uma crise do açúcar, lembra? Principalmente por conta da ocupação holandesa e pós-ocupação holandesa. Então, enquanto essa produção desce para encontrar a extração de ouro, o senhor de engenho vai perdendo o controle dela. Não que ele não tenha seu próprio gado, né? Mas é muito mais vantajoso para ele deixar que outras pessoas produzam esse gado, enquanto ele só produz açúcar. Curiosidade. Fora, né, usar o gado para movimentar o engenho, que usava ou força animal ou força humana, ou em alguns casos o próprio rio, né? Mas eram poucos. Esse gado também era muito utilizado para couro. Couro sempre foi uma matéria-prima muito importante da região, principalmente para a produção de roupa. Nunca viu lá claro, né, uma temporalidade diferente, já falando aí quase século XX, finalzinho 19, começo do século XX, mas nunca viu os cangaceiros? O lampião? Nunca reparou que esse pessoal usa um chapéu de couro, colete de couro, bota de couro? É muito importante, né, para você andar aí nesse sertão, nessa caatinga. Tem muitas plantas, né, secas, pontiagudas, para proteger seu próprio corpo. Da hora, né? Enfim. Essa ocupação do sertão nordestino, ela vai dar muito certo porque ela é muito barata. É muito fácil. Só que a gente vai ter um problema. No século XVII, a gente vai ter a crise do açúcar. No século XVIII, a gente vai ter a crise da mineração. E se a produção de gado ela é uma ligação entre esses eixos econômicos, significa que ela é dependente deles. Ela começa fornecendo gado para a região Nordeste, depois ela passa a fornecer gado, e gado de corte, gado para carregar coisa, couro, para a região mineradora. Quando essas duas regiões entram em crise econômica, essa região também entra em crise econômica. O que eles vão fazer? Vão levar o gado embora e vão fazer outra coisa? Não.
Diferente de outras atividades econômicas, é muito difícil deles saírem daqui. Eles são muito presos à terra. Você não pode sair levando seu rebanho para qualquer lugar, né? Ele pode morrer, é muito perigoso, pode perder. E toda a riqueza deles era o próprio rebanho. Então o que eles fazem? Essa economia sertaneja, ela começa a se fechar dentro dela mesma. Eles continuam produzindo gado, né? Só que não vai ter mais trabalhador assalariado, por exemplo. Essa produção de gado vai se tornar uma produção de subsistência. E você vai retrair essa economia do sertão nordestino para essa economiazinha de subsistência dentro dela mesma. Do contexto geral da colônia e do mercantilismo em relação metrópole e colônia, essa região deixa de ser importante economicamente. E vai passar muito tempo sendo assim. Só vai ser recuperado séculos mais tarde. Beleza? Tudo bem, pessoal. Nosso próximo papo agora é falar da ocupação da região norte. Vamos aí? Dando continuidade aqui, pessoal. Se liga. A gente ocupou aqui o sertão nordestino, pós-invasões. Na verdade, essa ocupação, né? Mesmo durante as invasões holandesas. E vamos falar da região norte. O que é importante falar? Essa ocupação da região norte, ela começa antes da ocupação holandesa. A gente vai tratar aqui um pouquinho do que acontece durante a ocupação holandesa. Os holandeses vão estar centrados aqui no Nordeste na produção do açúcar, certo? Eles não vão se interiorizar tanto. Não é à toa que um pouquinho antes da segunda invasão holandesa, da efetivação da segunda invasão holandesa, você vai ter aqui, pela coroa portuguesa barra espanhola, né? A gente está falando da União das Coroas Ibéricas, a criação do Estado do Maranhão. O que é isso? Pensa comigo. Uma colônia gigantesca, correto? Era muito difícil governar essa colônia toda, mas principalmente era muito difícil proteger essa colônia toda. Então, a coroa portuguesa, ela vai promover, a coroa ibérica, desculpa, né, porque é Portugal e Espanha. A coroa ibérica, ela vai promover uma expansão oficial. Por quê? Porque ela vai primeiro criar uma nova divisão política, que vai ser o Estado do Maranhão, que vai pegar aqui o Vale Amazônico até o Maranhão, até o Ceará. Então é um pedação grandão assim, né? Vai dividir praticamente a colônia em dois. E por que ela faz isso? Porque essa região ela tem que se preocupar com ocupação e com busca a metais preciosos. Ocupar para proteger de invasões estrangeiras e buscar metais preciosos, já que a colônia portuguesa estava aí nesse processo. E aí a gente vai ter, em 1632, se eu não me engano, a viagem do Pedro Teixeira, que ele vai ser um bandeirante, né? Que ele vai sair de Belém do Pará e ele vai fazer todo um trajeto até Quito. E nesse trajeto ele começa a perceber assim, olha, esses índios que eu encontrei, eles usavam muitas frutas, muitas folhas, muitas plantas, muitas resinas da floresta, principalmente como objetos de cura, como remédios. E ele falou, pô, isso aqui é interessante, né? E aí a gente tem um problema. Não vamos esquecer que toda a colonização do Brasil, toda a ocupação do território, ela está dentro de uma lógica econômica chamada mercantilismo. Então tem que ser uma ocupação rentável, uma ocupação que dê lucro para a metrópole e não dê gasto. Como é que tu me ocupa a floresta gigantesca? Você não faz. Você não tem como produzir gêneros agrícolas aqui, não tem como transformar numa fazenda. Primeiro que o terreno é arenoso, né? Não é dos melhores terrenos. Inclusive a grande treta uma das grandes tretas de você desmatar a Amazônia. E o outro é que é muito tempo, é muito gasto para você desmatar um pedaço, naquela época, né? Pra você desmatar um pedaço da floresta para transformar em terra fértil. Como é que você vai fazer essa ocupação existir? Como é que essa ocupação vai ser lucrativa? O Pedro Teixeira trouxe a resposta. Essas plantas, essas resinas, essas folhas, tudo isso aí pode virar um negócio que já estava meio, né, bambo assim na Europa, que eram especiarias. Todo mundo já ia na Índia buscar especiarias do Oriente. Vamos trazer coisa nova, né? Coisa que só tem aqui. Pô, especiaria tropical. Vão ser encontradas, vão ser comercializadas, então, as chamadas drogas do sertão.
antes que você fique empolgado vendo esse vídeo, drogas no sentido de remédio, tá? De drogaria, de coisas que curam. Que drogas são essas? Você vai ter baunilha, guaraná, castanha do Pará, uma porrada de coisa, né? Umas resinas aromáticas, folhas. E aí, quem vai promover essa ocupação? Os jesuítas, principalmente. Os jesuítas que vão criar missões jesuíticas aqui vão catequizar esses índios. Alguns colonos vão fazer a mesma coisa. Só que o jesuíta é um cara esperto. O jesuíta ele não obriga o índio a trabalhar. Ele convence que o índio tem que trabalhar em nome de Deus, que ele está catequizando esse índio. Não é à toa que a extração aqui, principalmente dessa partezinha aqui do estado do Maranhão, vai ser muito bem sucedida na mão do jesuíta. E os colonos vão ficar, né, meio cabreiros com isso, o jesuíta tá ganhando mais, não sei o quê. Isso vai dar uma treta. Uma treta desde intrigas políticas até conflitos armados mesmo. Isso vai ser resolvido, na verdade, no século XVIII com o Marquês de Pombal. Né? Já expulsou os holandeses, o Portugal já se separou da Espanha. E o Marquês de Pombal, se você viu nossa aula de iluminismo, ele vai ser um primeiro-ministro, né? Um déspota esclarecido. Então ele vai se utilizar da razão iluminista para governar Portugal. Para apoiar o rei, né? Para ser um auxiliar ali do rei. E uma das coisas que ele vai fazer é competir com os jesuítas. O controle ali da corte portuguesa, inclusive a interferência jesuítica aqui na colônia. E ele vai expulsar os jesuítas da região norte. Na verdade, ele vai tentar expulsar do Brasil todo. E por que ele faz isso? Porque tem uma série de colonos reclamando desses jesuítas e que querem dominar esse mercado de especiarias. O problema é que quando os jesuítas vão embora do estado do Maranhão, a economia de drogas do sertão ela entra em ampla decadência. E ela entra em ampla decadência porque esses colonos obrigavam esses indígenas a trabalhar. Né, é um trabalho compulsório, o índio não era escravizado, mas era um trabalho muito pesado. E tribos inteiras vão ser dizimadas por conta desse trabalho. Mesmo a coroa proibindo a escravização de índios, hein? Ou seja, ela proibia peronomútil, porque aí tem esse trabalho compulsório, o cara tinha que trabalhar, péssimas condições, ia morrendo e dane-se, vai atrás de mais índio. Beleza? Com a decadência das drogas do sertão, a região aqui da bacia amazônica vai entrar num hiato econômico, né? Vai ficar apagada da economia brasileira e ela volta a aparecer, né, fortemente como região lucrativa quando você incorporar o Acre, né, que não está aqui, mas vai estar aqui, o Acrezinho, e quando você achar borracha, século XIX. Borracha vai ser extremamente lucrativo por causa da Revolução Industrial, indústria automobilística, produção de pneu. Beleza? Vamos falar do Maranhão agora. Muito bem, galera. A gente tinha visto a ocupação aqui do estado do Maranhão, mas a gente falou do Vale Amazônico, lembra? Que é a região da bacia amazônica. Agora vamos falar dessa parte onde hoje é o Maranhão, né? Propriamente dito. Que é muito importante entender o seguinte. Maranhão sempre foi uma região de extrema pobreza. Principalmente no século XVII, século XVIII. Você não tinha uma ocupação efetiva, você não tinha nada muito valioso aqui no Maranhão. E a colônia queria mudar isso, inclusive não foi à toa que ela criou o estado do Maranhão e tudo mais. Só que o desenvolvimento daqui vai ser um pouco diferente. Enquanto a gente viu que na região da bacia amazônica a gente vai ter os colonos jesuítas e as drogas do sertão, aqui no Maranhão eles começam com as drogas do sertão, mas uma quantidade muito menor do que a da bacia amazônica e continuam empobrecidos. No Maranhão, quando foi proibida a escravidão indígena, ela foi proibida, mas justificada apenas de uma forma, com a chamada guerra justa. Se por algum acaso uma tribo indígena entrasse em conflito com os colonos, eles podiam lutar, vencer e fazer esses índios que entraram em conflitos como escravos. Isso é muito fácil, né? Aí chega um colono, causa um rebuliço, ou declara guerra a uma tribo, vai argumentar que essa tribo atacou eles e vai poder escravizar esses índios. Beleza? Já tem uma mão de obra escrava, mão de obra de escravizados e indígenas. E agora?
E agora que a coroa vai tentar fazer essa região ser lucrativa. Por isso, em 1861, ela vai criar a Companhia de Comércio do Maranhão, que não vai conseguir mudar nada. Inclusive, só vai dificultar para os proprietários da região, que vai culminar num negócio chamado Revolta de Beckman, que a gente conversa no próximo vídeo quando falar de revolta nativista. Depois da Revolta de Beckman, 1685, vai desfazer a Companhia de Comércio do Maranhão. Maranhão continua empobrecido. Já no século XVIII, né, começando a segunda metade do século XVIII, a coroa vai criar a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. E eles vão ser extremamente bem-sucedidos. Por quê? Porque eles vão introduzir no Maranhão um novo produto, o algodão. Isso vai dar muito dinheiro para o Maranhão. Por pelo menos 25 anos, o Maranhão vai ser o maior exportador de algodão do mundo. E por que o algodão é importante? Porque no século XVIII a gente fez um negócio na Inglaterra chamado Revolução Industrial. Vai modificar as relações de trabalho, né? Novos produtos, fábrica, grande produção de tecido. A Inglaterra vai consumir muito tecido, muito algodão, do Maranhão para fazer tecido. E uma outra questão é a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um grande produtor de algodão enquanto era colônia britânica. Por conta da guerra de independência, ele vai estar ali, né, fragilizado, não vai conseguir produzir algodão. O Maranhão vai chegar e vai suprir esse algodão americano. O problema é que quando o algodão americano volta a surgir no mercado, o algodão maranhense perde espaço e vai, aos poucos, desaparecendo. Até o Maranhão entrar numa recessão econômica e deixar, num declínio econômico, deixar de ser importante. Tudo bem, falamos disso tudo, não sei o que lá. Por quê, né? Por que a gente fala? Porque a gente fala de expansão territorial. Ocupei, tá, tem gente. É importante a gente entender, pessoal, que uma justificativa para uma terra pertencer a você é a posse. É o uti possidetis. Que é uma noção de que se eu ocupo a terra, ela me pertence, eu estou lá, ela me pertence, eu estou ocupando efetivamente essa terra. E vai ser a justificativa de Portugal para um novo tratado territorial, que é o Tratado de Santo Ildefonso. Esse tratado, ele vai superar o Tratado de Tordesilhas, que dividia aqui o Brasil, e vai superar um tratado anterior, que é o Tratado de Madrid, que não vai dar muito certo, porque no Tratado de Madrid você ia ter a divisão, né, de Sacramento e Sete Povos das Missões, duas ocupações aqui na região sul que garantiam o controle da bacia, da saída, né, do delta do Rio da Prata. E isso vai gerar uma treta enorme, conflitos ali na região sulina, entre Portugal e Espanha. Em 1777, vendo que não tinha mais o que fazer, Portugal e Espanha assinam um tratado de Santo Ildefonso, no princípio do uti possidetis, e vai formar o território brasileiro nos moldes quase iguais que a gente tem hoje em dia. A gente vai ter umas anexações ali, ó, aqui no Mato Grosso, perto por causa da Guerra do Paraguai. A gente vai ter umas anexações aqui no sul, principalmente com a vinda do Dom João e a anexação do Uruguai e a compra do Acre depois, tá? Mas o Brasil, como a gente vê ele hoje em dia no mapa, ele se forma praticamente todo aqui, ó, em 1777. E por que a gente fala tudo isso, né, dessa expansão territorial? Porque na medida que a gente expande o território, a gente tem que ocupar. Tem que ter gente lá. E para ocupar, tem que ter alguma produção que seja lucrativa. A gente vai começar a ver produções em diferentes regiões da metrópole, da colônia. E todas elas a gente vai ver que vão se juntar num novo eixo econômico, Minas Gerais. Esse lugar maravilhoso que é Minas. Um abraço aí, pessoal de Minas que está vendo nossos vídeos. Por isso, durante o ciclo do ouro, Minas Gerais vai ser um centro de ligação entre todas as regiões da colônia. Beleza? Mas a gente vai ver com calma no nosso próximo vídeo. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês estejam curtindo nossos vídeos.
de história, de biologia, de matemática, todas as matérias. Então, deixa seu comentário aí, vê o que você está gostando, o que você não está gostando. Fala pra gente, é importante. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com seus amigos. Semana de provas aí, o ano tá acabando, dá aquela revisãozinha assim pra sair de férias do jeito certo. Vestibulares, o Enem tá chegando. Compartilha com seus amigos os vídeos, vamos aí fazer uma revisãozinha, vamos se ajudar. Demorou? Muito obrigado e até a próxima.